Paulo, ainda nessa área de portos, eu atendo um cliente que ele tem um tipo de solução de grelhas, né, para... Bom, você deve saber do que eu estou falando, que é uma grelha que ela fica no meio ali entre a área de desembarque do navio e as áreas de estoque desses containers. Sim. E eu fiquei impressionado com a capacidade de resistir, por exemplo, ao peso dessa empilhadeira com esses containers. Sim, absurdo. Como é definido isso? É vocês que definem isso junto por exemplo, que tipo de solução? Porque eu já vi outros pontos ali, outros portos, que tinha uma outra solução que quebrava aquela tampa, que não resistia, enfim, que acabava criando ali sérios danos, inclusive comprometendo a logística de carregamento aí desses navios. Ok. Qual que é o grande desafio assim para vocês, né, nesse processo todo? O grande desafio é chegar na pesquisa e conseguir informação adequada quanto à utilização. Quer dizer, esse checklist, essa tabela de inquisições, tá certo? Para saber para que vai ser usado, é a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque muitas vezes o empreendimento está sendo feito, montado para uma determinada destinação, e durante o tempo de construção ou até de próprio uso, há uma mudança de utilizações, das quais você muitas vezes não consegue ter nem suposição do que vai acontecer. Então você falou, por exemplo, né? Mesmo na área predial, simples. Vamos pegar, você mora lá num edifício, no teu prédio tem mais 2 prédios, então tem um estacionamento, coisa pequena, 200 carros, 300 carros, tá certo? Ok? Estava tudo funcionando normal, aí meia dúzia de colegas, né, vizinhos, compram essas caminhonetes que pesam 1.500 quilos por eixo. Olha o que acontece. Vai ver as grelhas, por exemplo, de captação de água. Verdade, isso é notável mesmo. Então, mas peguei um exemplo pequenininho, sim. Agora pega esse pequenininho e leva para um projeto de grande escala. Até aeroportuário ou até portuário. E como você participa aí de grandes projetos, né? Enfim, desde que a gente vai entrar daqui a pouco em centros logísticos, mas falando desse caso, né, de portos, quando você desenvolve um projeto desse, né? Porque a gente fala muito da importância de investir tempo em projeto tempo na pesquisa para definir os padrões que você precisa adotar para o projeto. Isso, mas isso já não... O projeto é só conta. O projeto é só conta, mas essa questão de pesquisa, por exemplo, em relação, inclusive, à utilização, você não é muito pensado numa possível mudança de operação? Por que eu estou te perguntando isso? Depende. Eu fui visitar o aeroporto de Confins. E conversando, né, o arquiteto de lá, o Marcelo Barbosa, um grande amigo, ele estava me explicando como é pensado um projeto de aeroporto. Sim. Né? Porque você pensa ali, você pensa no hoje, daqui 10 anos, enfim, daqui, sei lá, 20, 30 anos com aumento aí populacional e tal. Nesse caso, né, de portos, também não tem esse tipo de situação, não pode existir esse tipo de situação? Tem que ter. Precisa ser, tá certo? Desse jeito. Porém, há coisas que você tem controle, né? Exemplo, por exemplo, a mudança de categoria de aviões. Tá certo. Se você esteve com ele lá, ele explicou. Sim. Que você tem que fazer a pista com o mesmo número, tá certo? É um número, é uma definição de número das aeronaves que vão estar operando naquele lugar. Só que daí há uma mudança nas aeronaves. Muda aquele número. O que você faz? Entendeu? Entendi. Então, nós fazemos várias vezes isso. Nós fazemos, até aqui, para próximo, aqui, Congonhas. Chegou uma aeronave nova e para a empresa de seguro liberar que a aeronave pouse,
precisa verificar se a pavimentação que está lá hoje, ela atende o número daquela aeronave. É um número. Entendi. O que é esse número? Ele leva em consideração a pressão do pneu, distribuição dos pneus, das cargas, tá certo? É um número que existe, isso daí inclusive também segue norma internacional, aí não é nem nacional, tá certo? Que você tem que pegar, estudar isso daí, e daí você tem que fazer a verificação daquele pavimento que existe hoje, se ele tem condições de atender aquele tipo de especificação. E aí, não atendendo essa aeronave, você tem que dar uma direcionar para outro aeroporto, para que daquele, de repente, naquele país. Ou você tem que dar a solução, tá certo? Fazer um reforço. Normalmente, a parte aeroportuária, você consegue fazer reforços. E vale a pena, porque são trechos normalmente longilíneos, então é mais fácil de você trabalhar. Uhum. Porto de Santos. Há um cliente lá nosso, por exemplo, que veio com uma pergunta. Olha, nós estamos lá, o pátio inteiro, são mais de 200 mil posições de contêineres, está projetado para 5 contêineres de alta, de empilhamento. Sim. Nós vamos passar para 6. Bom, começa do seguinte, a empilhadeira para 5 de altura é uma. Para 6, você já vai ter que mudar o equipamento. Ok? De 92 toneladas no eixo dianteiro foi para 112. Nossa, que mudança. Entendeu? Então, lógico, ainda essas empresas, elas conseguem ter essas informações e pedir para o meio técnico definir as diretrizes de que fazer, até ao ponto da canaleta que você citou. Mas a canaleta vai aguentar? Não, a canaleta não vai aguentar. Vai ter que trocar. Vai ter que trocar. Tá certo? Você vai ter que mudar a classe da canaleta. Tanto da estrutura da canaleta quanto da grelha. Tá bom? Mas então eu peguei um exemplozinho do prédio onde você mora, que o cara comprou a caminhonete de 1,5 toneladas por eixo, tá certo? Até o nível de onde você quiser. Não tem limite para isso.